dia. Olha, essa fala de Jesus, que é relatada no Evangelho de São João, lá no capítulo 19, um capítulo que narra tudo aquilo que o Senhor enfrentou momentos antes da sua crucificação. Aquele mesmo Jesus que 5 dias antes havia entrado ovacionado, sob os gritos de Hosana, agora estava ouvindo gritos de crucifica esse homem, mata esse Cristo. E olha, praticamente todos o haviam abandonado. Alguns poucos, como o seu discípulo amado João, e sua mãe Maria não o abandonaram. E olha, certamente você, certamente eu olhamos e dizemos, mas olha, cadê os apóstolos? Cadê aquele povo que 5 dias antes o exaltava? Certamente nós apontamos esse abandono sem refletirmos que nós mesmos, muitas vezes, temos rejeitado esse Jesus. Quando não fazemos simplesmente aquilo que lhe agrada. Não temos nós mesmos negado esse Jesus da mesma forma que Pedro, ou traído esse mesmo Jesus da mesma forma que Judas. A cada vez que ele nos pede, por exemplo, que perdoemos os nossos devedores e não cumprimos. A verdade, queridos, é que nós até invejamos João, que era o discípulo amado, mas muitas vezes nós nos comportamos como Judas. E olha que evangelho louco, como se diz, o evangelho é a loucura, porque Jesus vinha experimentando dores que eu e você jamais vamos sentir. E ele tinha todos os motivos humanos para, naquele momento, pensar somente em si, pensar em como se livrar daquilo que lhe estava acontecendo. O mesmo evangelho de João, assim como os outros, relata que Jesus já havia sido chicoteado, que o seu semblante estava desfigurado, nem parecia mais o Jesus. Uma coroa de espinhos, como o Bruno relatou aqui, já lhe havia sido colocada na cabeça, e esses espinhos vão furando a sua pele, causando uma dor constante e latejante. O sangue escorre em sua face e o povo zomba, dizendo, aí tua coroa, tu que és o rei. Jesus nu, humilhado, cuspido. E ainda nesse momento, ele conseguiu pensar nos outros, não somente em si. Suas mãos pregadas na madeira, algumas teorias dizem que não era bem a mão, era o antebraço, para que o corpo não caísse. E ainda assim, aquele homem que veio para morrer, por mim e por você, perdoar os nossos pecados, preocupou-se com sua mãe. Provavelmente viúva já naquele momento, com filhos mais novos que a Bíblia não nos dá certeza de por onde andavam. Maria poderia ter um final de vida indesejado, abandonada, sem cuidados. Mas esse Jesus, o próprio Deus, que já havia nos ensinado a honrar pai e mãe, dá um exemplo prático. À beira de sua morte, Jesus honra a sua mãe. Ele se preocupa com ela e providencia para que ela tenha cuidado e provisão no restante de vida que ainda tinha. Olha que lição belíssima que nós tiramos daí, para que nós possamos honrar os nossos pais, as nossas mães. Ainda que você pense assim, mas é muito fácil honrar Maria, uma mulher digna. Talvez você pense que seu pai, que sua mãe não tenham a mesma dignidade. Mesmo que na hora de sua aflição, mesmo na hora que você carrega a sua cruz, ainda que esses pais não tenham lhe acompanhado, assim como Maria fez com Jesus, esse é o ensinamento. Essa é a vontade do Pai, que nós honremos pai e mãe. E olha, Jesus confiou a João essa tarefa de cuidar de sua própria mãe.
Será que eu temos sido dignos de receber por parte de Jesus uma missão tão nobre? O que será que Jesus confiaria a você? Jesus pode contar com você para cuidar das suas ovelhas, dos seus irmãos, ou você seria como os outros 11 apóstolos que fugiram e se esconderam? A grande comissão que Jesus estabeleceu é: vá, pregue o evangelho, faça adeptos do cristianismo. E conta-se que, claro, é uma anedota só para ilustrar, que perguntaram: tá, Jesus, você está dizendo para a gente ir, espalhar o evangelho, fazer discípulos, e se nós não fizermos isso, qual é o seu plano B? Queridos, não tem um plano B. Esse é o plano de Jesus para a salvação da humanidade. Que você e eu façamos discípulos e preguemos o evangelho. E olha, existem relatos históricos de que João cumpriu o pedido de Jesus, e ele, que foi para a igreja de Éfeso, onde liderou a igreja, levou Maria consigo e dela cuidou até a sua morte. Obedecendo a Jesus, João estabeleceu com Maria laços que vão muito além do sangue. O próprio Jesus já tinha afirmado: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Olha, a comunidade de Jesus é formada por pessoas que se relacionam como família, especialmente naquele momento de suas cruzes, de suas perdas, de suas dores, de sua maior solidão. Ser igreja também é viver como irmãos, cuidando uns dos outros com afeto verdadeiro, com zelo. E olha, quando Jesus diz: eis aí tua mãe, isso é mais do que um gesto afetivo para com Maria. É também simbólico. Em Jesus Cristo, naquele momento, surge uma nova família. Uma família alicerçada na fé que os une, e não por sangue. Uma família alicerçada por amor, por cuidado, e não por células. Aliás, é também alicerçada no sangue, mas não no sangue entre João e Maria. Não no meu sangue, não no seu sangue, e sim no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, hoje é sexta-feira e de forma muito didática, desde ontem nós temos vivido esses ofícios que nos ensinam sobre os últimos momentos de Cristo. E de uma forma muito lúdica, muito pedagógica, nós estamos vendo aqui tudo aquilo que ele falou quando sofria na cruz, quando foi morto e enfrentou tudo aquilo que já foi relatado. Mas olha, a mesma certeza que nós temos que hoje é sexta-feira, que nós estamos enlutados porque o nosso Senhor foi morto, essa mesma certeza nós temos de que a sexta vai passar, que o domingo vai chegar. Com essa mesma certeza, Senhor, eu peço e eu oro para que todos nós possamos ter um pouco desse coração de servo de Jesus, para que nós possamos cuidar com zelo dos outros, ainda naquele momento em que nós estamos em sofrimento, carregando nossas cruzes, e ainda assim possamos cuidar e zelar por nossos irmãos, para que nós tenhamos um coração sensível para honrar todos aqueles a quem Jesus nos confiou, e para que nós possamos construir verdadeiras relações de cuidado, de amor.